Capítulo 23. A morte de um justo. Estendia-se sobre a terra noite magnífica. O sacerdote dormia em serena prostração. Não escapará, observou Joe. Pobre homem, apenas 30 anos. Vai nos morrer nos braços, disse o doutor desanimado. Sua respiração já tão débil enfraqueceu ainda mais. Nada posso fazer para salvá-lo. Infames! Volveu Joe. E pensar que este digno padre ainda encontrou palavras para lastimá-los e perdoá-los. O céu dá-lhe uma noite bem linda, talvez a sua última noite. De agora em diante, pouco mais sofrerá, a morte será para ele um quieto sono. O moribundo sussurrou algumas palavras entrecortadas. O doutor aproximou-se. A respiração do doente ia se tornando difícil. Correram-se todos os panos das cortinas e ele respirou deliciado os brandos sopros daquela noite transparente. As estrelas dirigiam-lhe a sua luz vacilante e a lua envolvia-o no brando lençol do seu luar. Amigos, disse ele num fio de voz, dentro em pouco terei partido. Que Deus os recompense e conduza aonde desejam, pagando-lhes por mim a minha dívida de gratidão. Tem esperança, tornou-lhe Kennedy. É uma fraqueza passageira. O senhor não vai morrer, não é possível morrer com uma noite destas. A morte está aqui, volveu o missionário, bem a precinto. Deixem-me olhá-la de frente. A morte, começo da vida eterna, é apenas o fim dos trabalhos deste mundo. Peço-lhes, meus irmãos, que me ajudem a ficar de joelhos. Kennedy soergueu-o, dava pena ver dobrarem-se aqueles membros exaustos. Meus Deus! Meu Deus! Clamava o apóstolo moribundo, tende piedade de mim. Sua face resplandecia. Longe daquela terra, onde jamais conhecera alegrias, em meio à noite que o envolvia com suas mais brandas claridades, a caminho do céu para o qual se erguia como em ascensão miraculosa, parecia já reviver da existência nova. Seu derradeiro gesto foi uma bênção suprema àqueles amigos de um dia e caiu nos braços de Kennedy, por cuja face corriam grossas lágrimas. Morto! Acudiu o doutor, debruçando-se sobre ele. Morto! E os três amigos ajoelharam ao mesmo tempo para rezar em silêncio. Amanhã de manhã, disse Ferguson, dali a pouco sepultá-lo-emos nesta terra de África regada pelo seu sangue. Durante o resto da noite, o corpo foi velado sucessivamente pelos três navegantes, sem que uma palavra perturbasse o religioso silêncio. Todos choravam. No dia seguinte, o vento soprava do sul e o Vitória marchava com certa ligeireza sobre vasto planalto de montanha. Aqui, crateras extintas, ali barrancos incultos, nem uma gota de água naquelas cristas ressequidas. Rochedos amontoados, blocos irregulares, cangueiras esbranquiçadas, tudo denotava profunda esterilidade. Ao meio-dia, o doutor, a fim de proceder ao sepultamento do corpo, resolveu baixar num barranco, entre rochas plutônicas de formação primitiva. As montanhas circundantes iriam abrigá-lo e permitir-lhe trazer a barca até ao chão, pois não existia nenhuma árvore que pudesse oferecer-lhe ponto de amarra. Mas, como ele fizera compreender a Kennedy, em consequência de perda de lastro por ocasião do rapto do padre, não podia descer agora sacrificando quantidade proporcional de gás abril, pois, a válvula do balão externo, o hidrogênio vazou e o Vitória baixou serenamente para o barranco. Quando a barca tocou em terra, o doutor fechou a válvula. Joe saltou para o chão, segurando-se com uma das mãos à borda exterior, enquanto com a outra apanhava certo número de pedras destinadas a substituir o seu próprio peso. Depois disto, pôde utilizar as duas mãos, não tardando a amontoar na barquinha quase 300 quilos de pedregulhos. O doutor e Kennedy puderam então descer por sua vez. O Vitória encontrava-se equilibrado e a força ascensional era impotente para levantá-lo. Não havia sido preciso empregar grande número de pedras, porque os blocos apanhados por Joe eram extremamente pesados, o que chamou um momento a atenção de Ferguson. O solo estava semeado de quartzo e de rochas porfíricas. Eis uma singular descoberta, pensou consigo o doutor. Enquanto isto, Kennedy e Joe afastaram-se alguns passos a fim de escolher lugar para a cova. Fazia calor tremendo naquela ravina encaixada como espécie de fornalha. O sol ao meio-dia tirava-lhe, a prumo, os seus raios ardentes. Primeiro,
Foi preciso limpar o terreno dos fragmentos de rocha que o entulhavam. Depois, abriu-se uma fossa bastante profunda para que as feras não pudessem desenterrar o cadáver e o corpo do mártir foi ali depositado com respeito. A terra recobriu os despojos mortais e por cima foram dispostos grossos blocos de pedra, à maneira de túmulo. Durante esse tempo, o doutor ficou imóvel e imerso nas suas reflexões, sem mesmo ouvir o chamado dos companheiros que o convidavam a buscar abrigo contra o calor do dia. Em que pensa, Samuel? Perguntou-lhe Kennedy. Num singular contraste da natureza, num curioso efeito do acaso. Sabem em que terra este homem abnegado, este pobre coração foi sepultado? Não compreendo o que quer dizer, volveu o escocês. Pois este apóstolo, que fizera voto de pobreza, repousa agora em mina de ouro. Mina de ouro! Exclamaram Kennedy e Joe. Mina de ouro, repetiu serenamente o doutor. Estes blocos que estamos calcando com os pés, como se fossem pedras sem valor, são mineral de grande pureza. Não é possível! Não é possível! Dizia Joe. Se procurarmos nestas fendas de xisto cor da ardósia, encontraremos pepitas importantes. Joe correu como um louco para aqueles fragmentos esparsos e pouco faltou para que Kennedy o imitasse. Acalma-te, disse o amo. O senhor pode falar à vontade. Como? Então um filósofo da sua têmpera. Ah! Senhor Ferguson, não há filosofia que me impeça, reflita um pouco, rapaz. De que nos servirá toda essa riqueza se a não podemos levar conosco? Não a podemos levar conosco? Ora essa! O doutor ficou imóvel e imerso nas suas reflexões. É um pouco pesada para nossa barca. Até hesitei em comunicar-lhe essa descoberta, com receio de excitar sua cobiça. Mas, então, tornou Joe abandonar estes tesouros? Deixar uma fortuna que é nossa e bem nossa? Tenha cuidado, amigo. Será que o atacou a febre do ouro? Então o morto que acaba de enterrar não lhe ensinou sobre a vaidade das coisas humanas? Tudo isso é verdade, mas, enfim, trata-se de ouro. Senhor Kennedy, não quer ajudar-me a apanhar alguns destes milhões? E que faremos com eles, meu pobre Joe? Volveu o caçador, não podendo deixar de sorrir. Não vimos aqui buscar fortuna, nem a devemos levar. São um tanto pesados, os milhões, interveio o doutor, e não é fácil mete-los no bolso. Enfim, insistiu Joe, reduzido aos argumentos finais, não será possível, em vez de areia, levar este mineral como lastro? Está bem, concordo. Respondeu Ferguson, mas com a condição de não fazer caretas quando tivermos de jogar pela borda alguns milhares de libras. Milhares de libras! Tornou Joe. Será possível que tudo isto seja ouro? Sim, amigo, é uma espécie de cofre onde a natureza há muitos séculos vem acumulando os seus tesouros. Há aí com que enriquecer países inteiros. Uma Austrália e uma Califórnia reunidas no fundo de um deserto. E tudo isto ficará inútil? Talvez. Em todo caso, aqui está o que farei para consolá-lo. Será difícil, replicou Joe com ar contrito. Escute. Vou levantar a planta exata desta jazida, que lhe darei. No seu regresso à Inglaterra poderá fazer comunicação aos seus concidadãos, se acredita que tanto ouro pode dar-lhes felicidade. Está bem, meu amo, vejo que tem razão, resigno-me, porque não posso fazer outra coisa. Enchamos a nossa barquinha deste precioso mineral. O que restar no fim da viagem será sempre lucro. E Joe pôs mãos à obra com a melhor vontade, não tardando a recolher cerca de 500 quilos de fragmentos de quartzo, no qual o ouro se achava encerrado como ganga de extraordinária pureza. O doutor observava-o sorrindo. Durante o trabalho, anotou a posição da tumba do missionário, localizada a 22 graus e 23 minutos de longitude e 4 graus e 55 minutos de latitude setentrional. Lançando depois derradeiro olhar à intumescência do solo sob a qual repousava o corpo do jovem francês, regressou à barquinha. Gostaria de plantar uma cruz modesta e rude sobre aquele túmulo abandonado em meio aos desertos da África, mas não se avistava nenhuma árvore nos arredores. Deus se lembrará, disse ele.
Uma preocupação bastante séria ia se insinuando no espírito de Ferguson, que teria dado muito daquele ouro para encontrar um pouco de água. Queria substituir a que lançara fora com a caixa, por causa do negro que se agarrara à barca, mas isso era impossível naqueles terrenos áridos. O problema não cessava de preocupá-lo. Obrigado a alimentar constantemente o maçarico, começava a achar-se à míngua de recursos para satisfazer as necessidades da sede. Prometeu a si mesmo não desprezar nenhuma ocasião de renovar a reserva. De volta à barca, achou-a atravancada com as pedras do cobiçoso rapaz e subiu sem dizer nada. Kennedy tomou o seu lugar costumeiro e Joe seguiu-os, não sem atirar olhar lamentoso aos tesouros que ficavam no barranco. O doutor acendeu o maçarico. A serpentina aqueceu, a corrente de hidrogênio formou-se, ao cabo de alguns minutos, o gás dilatou-se, mas o balão não se mexeu. Joe observava-o com inquietação, mas em silêncio. Joe chamou o doutor. Ele não respondeu. Joe, não me ouve? O criado acenou que ouvia, mas que não queria compreender. Vai fazer-me o favor, continuou o Dr. Ferguson, de jogar fora uma parte desse mineral. Mas, meu amo, o senhor concordou. Concordei que substituísse o lastro, nada mais. Todavia, quer que fiquemos eternamente neste deserto? Joe atirou um olhar desesperado a Kennedy, mas o caçador encolheu os ombros como quem nada pode fazer. Então, Joe? O seu maçarico não funciona mais? Insistiu o cabeçudo. O meu maçarico está aceso, como vê, mas o balão não se levantará enquanto não o deslastrarmos um pouco. Joe coçou a orelha, apanhou um fragmento de quartzo, o menor de todos, sopesou, repesou, fê-lo saltar nas mãos. Teria de 1,5 kg a 2. Jogou-o fora, mas o Vitória não se moveu. Como? Exclamou ele. Então ainda não subimos? Ainda não, respondeu o doutor. Continue. Kennedy ria. Joe atirou fora mais 5 quilos e o balão continuou imóvel. Joe empalideceu. Meu pobre amigo, disse-lhe Ferguson, nós três pesamos, se não estou enganado, cerca de 200 quilos. E preciso, portanto, aliviar o balão, desembaraçá-lo de peso pelo menos igual ao nosso, visto que ele nos estava substituindo. Lançar fora 200 quilos de ouro! Exclamou Joe lastimosamente. E alguma coisa a mais, para subirmos. Vá, coragem! O pobre moço, soltando profundos suspiros, pôs-se a deslastrar o balão. De vez em quando parava. Ainda não estamos subindo? Inquiria. Ainda não estamos subindo, era-lhe invariavelmente respondido. Agora parece que se mexeu, disse ele por fim. Continue, repetiu Ferguson. Está subindo, tenho a certeza. Continue, sempre tornou Kennedy. Então Joe, apanhando com desespero mais um bloco, jogou-o por cima da borda da barquinha. O Vitória elevou-se alguns metros e com a ajuda do maçarico não tardou a dominar os picos circundantes. Agora, Joe, disse o doutor, ainda lhe resta uma bela fortuna se conseguirmos conservar o resto até o fim da viagem. Ficará rico para o resto dos seus dias. Joe não respondeu e foi estender-se cautelosamente no seu leito de mineral. Veja, meu caro Dick, tornou o doutor, a influência que esse metal exerce no ânimo do melhor rapaz do mundo. Quantas paixões, quanta cobiça, quantos crimes desencadearia o conhecimento de tal mina! E para entristecer. À tarde, o Vitória tinha avançado 170 quilômetros para o oeste. Achava-se então, em linha reta, a 2.600 quilômetros de Zanzibar.